pais dizem: quando você crescer, você vai ver o que é problema de verdade. Eles já passaram por essa situação, mas eles esquecem que é a nossa primeira vez vivendo. É uma, é uma fase de descobrimento. A gente descobre o que gosta, o que não gosta, descobre quem a gente é e o que a gente é. Eu mesmo me descobri na adolescência. Eu acho que é importante a gente se conhecer, saber qual que é o nosso sorvete favorito, o nosso filme favorito, nossa música favorita, saber o que a gente gosta de vestir, o que não gosta, conversar com a gente. Eu sei que parece um pouco estranho, mas é muito bom isso. Eu mesmo, bom, foi muito bom conversar comigo mesmo na adolescência. A adolescência é um aprendizado, eu acho. A gente aprende como deve agir, como deve ser quando crescer, sabe? Por exemplo, a minha mãe, ela falou que eu deveria fazer um cursinho de inglês, porque isso seria melhor para mim, para o meu futuro, que eu teria mais chances e oportunidades para arrumar um emprego melhor, sabe? Só que aí teve uma vez que eu tive que faltar porque eu não estava muito bem. E isso me deixou desesperada, porque eu achei que eu estaria desperdiçando o dinheiro, sabe? Que ela investiu em mim, investiu nas aulas. E a gente deve valorizar essas coisas, né? O tempo, o dinheiro. Ah, claro, a vida. A vida também é muito importante. A gente deve sempre valorizar a vida. Mas o tempo e o dinheiro também, né? Já que eles são poucos, né? Eu me senti desbravando o mundo sem nenhum direcionamento. Talvez por eu ser a única entre os irmãos. Eu cresci num ambiente onde ter coragem para sentir as minhas emoções era considerado fraqueza. Ter coragem para sentir, para falar. Eu sabia que eu tinha as emoções, mas se era fraqueza, para que sentir? E minha mãe também sofreu muito. Meu pai era agressivo, mas eu não vou entrar em detalhes. Crescer em um ambiente com um abuso, ter que lidar com o abuso, ter que lidar com as tarefas de casa, comigo, foi bem difícil. Hoje eu sou uma adulta com TAB e é horrível me sentir maluca. O que é TAP? TAB é transtorno afetivo bipolar. Poucos falam sobre como é o impacto em crescer nesse tipo de ambiente que é abusivo. A culpa é sempre de quem apanha e nunca de quem bate. Ah, ela respondeu o marido, ela é uma criança mal criada. Se isso é desculpa para violência, muitos homens já teriam apanhado. Mas se é uma mulher, tá tudo bem ela levar uma surra. Eu acho que rápida e injusta. Eu ainda não sou considerado um adulto, mas eu já preciso agir como se eu fosse um, sabe? Eu tenho um irmão e eu cuido dele. E eu preciso ser exemplo para ele. E eu tenho que tirar boas notas, estudar bastante, sabe, limpar a casa, cuidar para que ele tome banho e se sinta bem e acolhido. Por isso a minha adolescência ela foi muito rápida, porque eu não tive tempo para mim. Eu queria um irmão, não um emprego. Adolescência é complicada, um mar de emoções, sabe? Já eu acho que é sobre ser e o tempo de ser. Até porque, com quantos anos que a adolescência dura mesmo? Segundo o OMS, dos 10 aos 19. Então, 9 anos. Tem gente que se casa aos 9 anos. Eu acho que um bom tempo é para ser aquilo que você quer ser. Na verdade, eu acho que todo mundo deveria ter um tempo para ser o que quer ser.
Eu mesmo. Eu queria ser astronauta. Mas minha mãe falava que era besteira. E eu sinto falta de sonhar com coisas bestas, sabe? E eu acho que da minha infância, eu não vou lembrar, mas no terceiro ano do ensino médio, na festa junina, a gente tinha uma tradição de todo mundo ficar responsável por alguma coisa da festa. E eu fui responsável do túnel do terror, onde eu ficava dentro de um caixão e aí eu ficava pegando no pé das pessoas que passavam pelo túnel. Logicamente, minha mão ia ser pisoteada. E aí, em um momento, realmente ela foi pisoteada e teve um momento que um menino veio e ficou com o pé em cima da minha mão, me machucando muito. Aí eu tive que brigar com ele, xinguei ele, enfim. Aí depois vieram brigar comigo como se eu fosse o culpado, sendo que eu estava sendo machucado. Tá, é uma memória feliz. Na última passagem das pessoas, eu recebi um correio elegante. Uma cartinha escrito "Eu te amo", de uma menina que eu gostava muito. Eu nunca falei pra ela que eu gostava dela, mas enfim. E aí depois eu juntei ela com outra pessoa, mas foi muito bom. Eu acho que o amor não é muito meu forte, mas é uma memória feliz. Eu sempre amei muito festa de aniversário, sabe? Eu gostava muito de reencontrar os meus amigos, pular no pula-pula, principalmente roubar os docinhos que ficavam em cima da mesa do aniversariante, sabe? Mas eu acho que a minha memória mais feliz foi uma vez que eu fui com as minhas amigas lá no Parque da Cultura. A gente fez um piquenique, a gente comeu tanta coisa gostosa naquele dia, e aí eu acabei passando um pouquinho mal, porque é feio desperdiçar comida, né? Então eu acho que eu comi demais. Uma vez eu tava passando por uma rua com meu pai e eu vi um vestido roxo de princesa, todo decorado. Ele me comprou esse vestido e eu lembro que eu usei ele até rasgar. Meu pai, ele era bom comigo, mas era antes. Pra mim, sempre foi muito bom ser filho único, sabe? Eu acho que eu era mais livre. Quando eu era criança, eu ganhei um cachorro e eu coloquei o nome dele de Bob. Bob é porque eu adorava Bob Esponja. E isso me lembrou uma coisa muito engraçada, inclusive. Tem um episódio em que eles comem hambúrguer de siri colorido. E quando eu vi aquilo, eu pedi pro meu pai. Eu falei, pai, eu quero comer hambúrguer de siri colorido. Então eles saíram e me trouxeram uma espécie de bala no formato de hambúrguer, sabe? E dá pra imaginar minha cara de decepção, né? Mas até que foi bem atencioso da parte deles. Algumas coisas dão saudade. Eu não lembro. A real é que eu lembro de quase nada. E eu tenho medo, sabe? Medo de esquecer de mim. Assim como eu esqueci como a vida era. E eu sinto falta. Falta de brincar. Brinca do quê? Sei lá. Esconde-esconde. Pega-pega. Toda criança brinca. Criança gosta de brincar, né? Quando eu era pequeno, me chamavam de caminhão. Eu era gordinho e só brincava com os meninos. Eu queria ser um deles. Aí teve um dia que começaram a me perseguir.
correram atrás de mim, mas eu sempre fui mais rápido, minhas pernas são maiores. E aí foram no banheiro e fizeram um xixi em um papel e depois molharam com água. E aí jogaram em mim. Eu fiquei fedendo. Eles foram punidos? Quem tem sobrenome de bairro não é punido, só leva uma advertência e pede desculpa. E advertências tipo o seu nome anotado em um caderno. Então, não vira muita coisa. Não, eu não diria que eu fui alvo de bullying. Mas é claro, algumas pessoas já me irritaram. Mas nunca foi nada sério, sabe? Foi só uma coisinha aqui e ali. Mas nada muito sério. Eu até mesmo achava engraçado alguns xingamentos. Eu sempre digo que quem faz bullying é o tipo de pessoa que não suporta o tipo de vida medíocre que leva e faz esse tipo de coisa com as pessoas. Porque se a gente parar pra pensar, elas fazem bullying com quem é reflexo delas. Porém, as pessoas são felizes e ela mesma não é. Ela é triste. Eu me lembro de um relato na escola que tinha uma menina que ela me odiava. Eu não sabia o porquê, mas ela me odiava. Ela, sempre que tinha oportunidade, ela falava mal de mim. E um certo dia, uma outra colega de sala perguntou pra ela o que eu tinha feito pra ela me odiar tanto assim. E o que ela te respondeu? Ela nasceu. O quão amargo, quão infeliz você tá consigo mesmo pra desejar que alguém não esteja vivo. Porque isso é um desejo. Até parece, né? Eu sou o tipo de cara que eu não consigo ficar calado, sabe? Então, por causa disso, eles nunca mexeram comigo. Mas já mexeram com meu irmão. Thomas, ele é especial. E quando ele voltou pra casa com a lancheirinha toda quebrada e algumas marcas pelo corpo, nossa, minha mãe ficou muito brava. O Thomas é seu irmão? Isso. Ele foi alvo de bullying por alguns meses, sabe? E então, eu fui lá e eu bati em cada um dos valentões. E adivinha? A minha mãe foi lá e ficou brava comigo de novo. Dá pra imaginar? Não era pra mim defender ele? Não, acho que não. Ninguém nunca ofendeu você ou te machucou? Na escola, não. Já fizeram isso em outro lugar? Em casa. Tímido, eu acho. Eu mesmo tô me sentindo uma celebridade com esse monte de câmera aqui. Você não gosta da atenção? Não, eu prefiro passar despercebido. Aí eu evito diálogos que vão ficar complicados e me deixar triste. Eu acho que é por isso que eu não tenho muitos amigos. Meus melhores amigos são virtuais, de jogos online. De jogos de RPG no geral. Mas porque tem muitas pessoas como eu, aí é mais fácil ser como eu. Como você? Eu me assumi trans quando eu tinha 14 anos. E então eu não perdi muitos amigos, na verdade. E na internet é mais fácil, tem mais diversidade. Eu acho que... ansiosa? Eu acho que é isso. Isso é uma coisa ruim? Pode ser sim. Você sente uma falta de ar, um peso no peito, pode às vezes ficar desesperada. Você sente isso? Eu me sinto ansiosa. Por exemplo, no 9º ano, os alunos fizeram uma viagem para o acampamento. E eu queria muito ter ido também, mas só de pensar em pedir para minha mãe gastar o dinheiro dela comigo, eu não me sinto bem.
Eu me sinto com essa ansiedade, com essa dor no peito. Eu tenho medo de ser um fardo pra ela, sabe? Porque eu sei que ela quer o melhor pra mim. Ela quer me dar um bom futuro. Ela quer que eu seja uma advogada e que vá morar fora do país. Mas eu não quero esse futuro, entende? Você já disse isso pra ela? Eu não consigo dizer isso pra ela. Não quero, eu não consigo. Eu tenho medo de decepcioná-la. Todas, eu sou bipolar. Brincadeira. Raiva. Acho que o maior de todos é raiva. Eu sinto muita raiva. Uma raiva que não cabe em mim. Sinto vontade de quebrar tudo. Eu sinto vontade de voltar no tempo. Acho que todo adolescente gostaria de voltar no tempo. Mas faz diferença? Tá aí uma coisa que eu acho que muita gente quer fazer a diferença. Acho que se nos escutassem mais, nós teríamos dores menores. Eu me sinto irritado. Eu sinto que eu não me importo, mas isso me irrita, sabe? Eu não sou um adulto. E eu amo meu irmão. Eu sempre quis um amigo como ele, assim. Eu adoro jogar bola com ele. Mas eu não sou o pai dele. E eu não deveria deixar de viver minha vida por causa dele. Você já disse isso pros seus pais? Já. E o que eles te disseram? Disseram que eu sou ingrato. Que o meu irmão faria tudo por mim e que eu odeio ele. Então eu respondi que se eu soubesse que seria assim, eu jamais teria nascido. E como você se notou depressivo? Você pode sentir uma tristeza que não acaba, perda de interesse e prazer nas coisas, como seus hobbies, cansaço constante, alterações no sono, no apetite, sentimentos de culpa e pensamentos sobre morte. Posso pular essa pergunta? Eu não vou falar que eu me arrependo de me assumir, mas foi a pior coisa que me aconteceu. Eu não nasci assim. Eu nasci assim, mas eu não escolhi nascer assim. Biologicamente falando, a genitália se forma antes da identidade de gênero no nosso cérebro. Então, eu nasci assim. Mas quando eu me assumi, falaram que eu estava confuso, que eu estava desafiando Deus, que era só uma fase. Mas no céu, não vai ser todo mundo sem gênero? Todo mundo igual? Todos irmãos? Enfim, eu não fui bem recebido. Eu me senti sozinho, mal amado. Mas a vida era minha. A vida é minha. Você começou a harmonização? Sim, eles não gostaram. Falaram que eu estava desafiando meus pais. Mas eles já viveram as vidas deles. Agora eu vou viver a minha. E, tipo, quando você é o machucado, ninguém se importa. Mas aí, quando você faz o que você quer, você está machucando todo mundo. Enfim, a vida é minha, de novo, e eu fico feliz de estar vivendo ela. E eu acho que é o suficiente. Eu me amo e é isso. Eu acho que foi perceber que a minha vida não é bem minha, sabe? Que nem eu disse, a minha mãe quer outra coisa pra mim, pro meu futuro. Mas não é bem isso que eu queria. Eu queria ter esse direito de poder escolher o que eu quero ser.
Porque e se eu quisesse, sei lá, trabalhar no agronegócio, ser da área de TI, ser uma enfermeira, ou até mesmo uma atriz, quem sabe? Mesmo se eu não gostar da minha escolha, quem vai ter escolhido fui eu, afinal de contas. Eu tenho esse direito de errar, de poder errar, de querer errar. Eu queria conseguir falar isso pra minha mãe. E por que você não fala? Eu não sei, antes eu sentia como se ela fosse minha amiga, mas agora ela parece mais como se fosse a minha chefe, entende? Mas claro, ela ainda é minha mãe e eu amo ela. Foi ver minha mãe sendo agredida todos os dias. Qualquer briga, até hoje, me deixa super tensa. Eu acabo sempre esperando o pior de tudo. Mas também foi crescer, vendo isso sozinha. Ninguém denunciou ele. Os homens têm aquele ditado: em briga de marido e mulher, ninguém mete colher. Isso se enraizou em mim e hoje eu me tornei a culpa da pólvora que explode em qualquer minúscula faísca. Você sente culpa? Sim, eu me sinto muito, muito culpada. Mas a culpa não é minha. Também não é só do meu pai. A culpa é da minha mãe por permitir aquilo. A culpa é dos meus irmãos por não fazerem nada. A culpa é dos vizinhos por escutarem e não denunciarem. Muitos deles até me perguntavam se a minha mãe tinha feito algo. Mas e se ela tivesse feito? É uma justificativa para a violência? Tudo tem que ser a violência? Eu não acho que a violência seja a resposta para tudo. E nunca vai ser. Acaba virando um ciclo vicioso. Você bate porque acha que tem direito. Você apanha porque acha que a pessoa vai melhorar e ela não vai. Seus filhos crescem achando que é normal a violência também. E pode acabar até machucando eles mesmos, porque a automutilação também é violência. Crescer em uma família que diz se amar e se bater faz com que você cresça achando que o amor é violento. E não é. Nunca vai ser. Você deve estar pensando que eu vou dizer ter ganhado um irmão, né? Mas não foi isso. Na verdade, foi ganhar uma responsabilidade que não é minha. Eu não sou responsável pelo meu irmão. Eu sou parceiro, sou o melhor amigo dele. Mas eu não sou o pai dele. E não é porque eles ficam fora o dia todo que eu preciso ser babá dele. Quer dizer, vão dizer, mas ele fica sozinho o dia todo. Eu também fiquei. Quando eu era criança, eles ficavam fora o dia todo também e não tinha ninguém para ficar comigo. Mas eu nem queria que tivesse. Se você não tem tempo para ter um filho, então não tenha. Eu amo meus pais. Quer dizer, eu devo amar. Mas por que eu tenho que abdicar da minha vida se eles não se planejaram? Tipo, meu irmão tem as necessidades dele, só que eu também tenho as minhas. Olha, uma vez eles já me disseram que eu nasci para cuidar do nosso anjinho azul. Primeiro que se ele fosse um anjo, nem aqui ele tava, né? E segundo que a única pessoa que eu tenho que cuidar é de mim mesmo. Sabe, é difícil você ser resumido a um cuidador. E outra, eu tenho tantos sonhos. E eu garanto que em nenhum deles eu tô cuidando do meu irmão. Você acha que seu irmão precisa ser cuidado? Como? Eu pergunto porque uma pessoa com TEA, ela pode regredir se ela for sufocada. Quando você não instiga o autista a fazer as coisas sozinho, ele pode piorar o próprio desenvolvimento. Meu irmão, ele não gosta de tocar outras pessoas. Ele não gosta nem mesmo que meus pais ficam rodeando ele por muito tempo, sabe?
Ele me abraça quando eu tô triste. E quando ele era mais novo, ele me chamou de Tata. Aquelas foram as primeiras palavras dele e foram pra mim. E eu amo ele. Quer dizer, ele é muito esperto, sabe? Ele sabe desenhar, ele alinha as coisas. Ele sabe copiar aquelas letras que são bem difíceis de fazer. Ele é muito bom em imitar sons e quando ele tinha uns 5 anos, eu ensinei ele a imitar o som de pássaros. Mas eu acho que ele só precisa de um empurrãozinho, sabe? Exatamente. Você é a pessoa que pode empurrá-lo e não a que carrega. Obrigado. Eu acho que quando eu estive internado e minha mãe só me visitou no segundo dia, eles tiveram uma briga. Minha mãe fala que foi culpa minha, enquanto meu pai falava que só tava daquele jeito por culpa dela. A real é que eles vivem brigando. E sempre eu sou o culpado. Talvez porque eu seja mais novo, sei lá. Você acha que seria melhor se eles se separassem? Tanto pra mim quanto pra eles. Eu não tenho culpa que o casamento deles tá horrível. Que eles não abaixam a guarda um pro outro e que... Enfim. Tava com desnutrição. Tava quase morrendo e... Tudo que eu ouvia era... Isso é culpa sua. Eu não tenho culpa nisso. Você se pune ficando sem comer e sem beber água. Já parou pra pensar que os seus pais fazem a mesma coisa no relacionamento deles? Você aceita o amor que acha que merece. E isso também vai do amor próprio. Eu pensei que era só um surto. Fingi, né, que era só um surto. Eu não gostava da minha vida. Eu não via mais alegria nela. Tudo que eu gostava, eu passei a não gostar. Eu adorava desenhar e não conseguia mais desenhar. Eu gostava de escrever e não conseguia escrever. Eu dançava, ao menos tentava, e aí eu não conseguia mais me movimentar. Eu não saía da cama, porque eu não via razão para sair da cama, para fazer tudo que eu gostava, porque não era a minha vida. Eu não tinha voz, então eu não via sentido nela. Mas isso agora é diferente. Agora eu vivo a minha vida e é suficiente. Eu me amo o suficiente para isso. Eu nunca tentei, mas eu já quis morrer. Eu acho que eu não me sentia boa o suficiente pra estar viva, sabe? Às vezes eu ainda sinto um pouco isso. Mas acho que todos nós nos sentimos assim, né? Como se não fôssemos bons o suficientes para estarmos vivos. Mas é meio contraditório, porque se estamos vivos é porque somos bons o suficiente, entende? Tipo, antes a gente comia carne crua e morria por causa de uma gripe, e agora a gente tem churrasco de pirona. Então eu acho que somos suficientes, né? Já. Eu tomei 2 cartelas de tarja preta. Daí eu precisei fazer uma lavagem estomacal. Eles enfiaram um tubo pelo meu nariz e veio até o estômago. E eu lembro que eu vomitei muito, muito. E acabei desmaiando. Quando eu acordei, eu já tava sem os tubos. E eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi
beber um gole de água gelada. Foi uma sensação muito boa. Eu nunca imaginei que queria estar viva para beber um copo de água gelada. Me faz refletir que às vezes eu tenho que acreditar naquelas frases de Instagram, que a vida realmente é bela naquelas pequenas coisas. Eu nunca concretizei de fato, mas eu já fui em uma ponte, eu subi, fiquei olhando assim, refletindo, mas eu não tive coragem. Quer dizer, não é um ato que seja corajoso, né? Mas é que eu não consigo evitar o fato de que eu amo estar vivo. É isso. É bom demais estar vivo. Eu só queria que me entendesse. Eu já subi numa ponte. No impulso, acabei ligando pra central. E acabaram que enviaram bombeiros. No hospital me disseram que eu tava com 40% abaixo do meu peso. Eu tava com desnutrição gravíssima. Foi nessa ocasião que eu contei anteriormente que meus pais brigaram. Eu lutei por 3 dias. E Quanto tempo faz que isso aconteceu? em torno de 6 meses. E como você tá? Eu não posso dizer que estou bem, mas eu vou ficar. Nós LGBTs, a gente sabe que o mundo é preconceituoso e cruel muito antes da gente se assumir, muito antes da gente sequer entender quem a gente é. E quando a gente se assume, a gente sabe que, na medida do possível, não vai ficar mais fácil. A gente vai levar mais porrada e mais tapa na cara. Eu gostaria que esse primeiro tapa, não tivesse vindo dos meus pais. Então, busquem nos entender, busquem nos conhecer mais. A gente continua ainda sendo os mesmos. Que os nossos erros, eles fazem parte, sabe? A gente aprende com eles. A gente tem a nossa própria opinião, nossos próprios pensamentos, os nossos próprios sonhos. A gente não é uma segunda chance da vida deles. A gente é a nossa única chance. Eles dizem: quando você crer, você vai ver o que é problema de verdade. Eles já passaram por essa situação, mas eles esquecem que é a nossa primeira vez vivendo. Eu gostaria que eles tivessem um pouco mais de empatia conosco. Amasse o próximo como a si mesmo. Eles usam muito Deus como referência, mas pouco usam a fé. E a fé se resume no ato. Mas ninguém ama o próximo independente de quem seja. Eu queria que eles soubessem que não somos empregados, não somos adultos e que não somos soldados. Que eles precisam nos ensinar, nos educar e não nos obrigar. É muito difícil saber que você só existe para ocupar espaço. Eu gostaria que não os culpassem pelos seus erros. Até porque eu não pedi para nascer.
Se eu tô aqui hoje foi porque vocês me quiseram aqui. E é responsabilidade de vocês cuidarem de nós. Até quando atingirmos a maioridade. E mesmo depois de atingirmos a maioridade. Porque só mamãe sabe o peso que é amar um filho. Sejam o nosso apoio e não o nosso primeiro trauma. E eles nos deixassem viver. Eu gostaria que amassem mais. Eu queria que os adultos escutassem mais os jovens. E não é só ouvir, é escutar. Estamos nos conhecendo. E a real é que gostaríamos que vocês nos conhecessem também.